se eu decidisse vir hoje para Portugal? Se, com toda a experiência que eu tenho, com toda a bagagem que eu tenho, de ter vivido aqui esse tempo, eu tivesse uma nova chance de começar do zero em Portugal, pegasse minha família, colocasse no avião e viesse para cá. Quais eram os passos que eu iria dar? O que eu iria repetir? O que eu não iria fazer? Nesse vídeo eu vou contar todos os passos que eu daria se eu começasse a minha vida hoje aqui em Portugal. Fica ligado que depois da vinheta eu vou te contar os segredos. E aí, meus amigos, estamos aqui. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês a minha visão do que eu faria se eu planejasse, se eu decidisse vir para Portugal com a minha família no ano de 2024. Quais eram os passos que eu iria dar, o que eu faria de novo, o que eu repetiria e o que eu não faria de jeito nenhum, que eu fiz e errei e me arrependi. E vamos lá, vou te dar o passo a passo aqui daquilo que eu acho que é o caminho ideal para você migrar para Portugal da melhor forma possível, beleza? Ponto número 1, esse para mim é o crucial, porque vai te levar para um outro nível de imigração, vai te colocar aqui de verdade num patamar completamente diferente, que é escolher o visto ideal para você, o visto mais adequado. Eu vou falar para vocês, como eu disse, o que eu faria. Tá? E tem um detalhe muito importante. No final do vídeo eu vou dar o bônus, eu vou contar um segredo que eu só vou soltar no final para quem ficar assistindo até lá, beleza? Visto. Eu teria escolhido para mim o visto de procura de trabalho. Eu não viria para Portugal, hipótese alguma, de outra forma que não fosse com visto de procura de trabalho. Por quê? O visto de procura de trabalho, ele vai abrir portas para você aqui que nenhuma outra forma que você escolha de vir para Portugal vai te possibilitar, tá? Então, por exemplo, vai acelerar o teu processo de regularização no país, vai te dar uma autorização de residência assim que você tem um contrato de trabalho, vai permitir que você entre na porta da frente do país, tá? E assim que você tenha a sua autorização de residência, primeiro, já vai começar a contar os anos que você precisa ter para ter a sua cidadania portuguesa e também vai te dar o direito de poder, por exemplo, ir ao Brasil quando quiser e, por exemplo, passear em outros lugares da Europa. Então, vir com o visto de procura de trabalho já vai te abrir essa porta. Eu conheço pessoas que estão aqui, que vieram com visto de procura de trabalho e em apenas 5 meses já tem a tão sonhada autorização de residência. Então, esse era o primeiro passo que eu daria. Escolher o melhor visto para mim, que na minha situação era o visto de procura de trabalho. Eu ia escolher isso. Segundo ponto, planejamento. Eu ia começar a colocar no papel todos os custos que eu teria, como por exemplo, qual é o valor que eu preciso ter para poder tirar esse visto? Quanto é que eu tenho que apresentar no consulado português, ainda estando no Brasil, tá? É muito importante deixar claro isso. Todo visto ele é e precisa ser solicitado no país de origem. Não existe a possibilidade de se solicitar visto depois de já estar em Portugal. Então você precisa solicitar qualquer visto antes de vir para cá, com um tempo hábil para que o consulado analise e aprove esse visto. Então, tire da sua cabeça essa situação de que eu vou para Portugal, quando chegar lá eu peço meu visto. Não existe isso, não tem como se fazer isso, beleza? Então, eu iria estudar tudo que se precisa para poder dar entrada no meu visto. E hoje, conhecendo esse processo como eu conheço, eu iria delegar essa função. E aí entra no ponto número 3 do meu planejamento. Eu iria buscar empresas, tá, que prestassem serviços relacionados a Portugal, onde eu pudesse delegar processos que eu teria que passar, como por exemplo, o do visto. Para quem não sabe, o visto é um processo muito complexo. Existe a possibilidade, se você não fizer todo o passo a passo de forma perfeita, o seu visto ser negado. E aí, normalmente essa resposta demora para sair, demora 2, às vezes 3 meses para o consulado te dar um retorno. E às vezes você faz todo um planejamento, compra passagem, se prepara financeiramente, fica com tudo organizado e o seu visto é negado. Porque às vezes você preencheu um documento errado, você mandou um documento mal anexado, uma foto mal batida, enfim, um detalhe que faltou ali e o seu visto é negado. Com isso, todo o seu planejamento pode ir
por água abaixo. Eu, com toda certeza, eu escolheria o visto certo, me planejaria e colocaria no meu orçamento quais processos eu posso delegar. E um deles seria uma boa e competente assessoria para visto de procura de trabalho. Um escritório de advocacia, alguém que pudesse me dar esse respaldo de fazer esse processo por mim. Por quê? O meu foco estaria no outro lado, em coisas que dependessem única e exclusivamente de mim. Eu iria delegar essa função, pagar o preço que preciso for, para eu depois me dedicar aos outros processos, que só dependem realmente de mim, beleza? Outro ponto que com certeza eu buscaria uma empresa que pudesse me auxiliar nesse processo, com relação às passagens aéreas que eu precisaria comprar, né? Então eu iria buscar uma empresa que fosse séria, que tivesse um respaldo no mercado, que pudesse me dar todo esse suporte da viagem, realmente passagens com um bom preço, mas que fosse um preço justo, não o mais barato, porque na grande maioria das vezes, principalmente quando se trata de passagem aérea, o barato sai caro, tá? Então, eu buscaria uma empresa que pudesse me auxiliar nesse processo, né? Como de fato na época que eu vim eu fiz, e me deram suporte, me acompanharam, empresas que fossem humanizadas, que tivessem um atendimento realmente humano, que não fosse simplesmente um bilhete emitido, um pedaço de papel, e que eu tivesse que me virar com todos os processos, porque essa não é uma viagem simples, é uma viagem muito complexa. Você não está simplesmente voando no Brasil, por exemplo, de um estado para outro, onde simplesmente a sua identidade é o seu documento oficial e você consegue acessar todas as partes, por exemplo, do aeroporto. Aqui, uma viagem como essa é passaporte, você vai passar por uma imigração, existe todo um processo que vai acontecer, você está com a sua cabeça toda voltada para uma mudança de vida e se você não tiver um suporte, você pode colocar o teu planejamento por água abaixo, no processo da viagem principalmente. Então, eu também delegaria essa função, pagaria por uma passagem em uma empresa em que me desse respaldo, em que eu pudesse confiar e dedicar realmente esse sonho da minha vida. Eu faria com toda certeza absoluta isso, beleza? Outro ponto, eu também contrataria uma empresa voltada para relocation. O que é o relocation, André? A busca de casa para pessoas que ainda estão no Brasil, tá? Uma moradia, a possibilidade de você chegar em Portugal já com a sua casa arrendada, tá? Então eu, André, com toda certeza faria isso e fiz isso, tá? Para quem não sabe, eu contratei um serviço, né? Eu fui muito bem assessorado por um casal de amigos que hoje são parceiros de negócio, o Max e a Cibele. Tiveram todo o carinho, todo o cuidado de buscar uma moradia para mim, me mostrar a casa. Eu vi a casa no Brasil, fechei a casa no Brasil e quando eu cheguei em Lisboa com a minha família, eu fui direto pro meu cantinho, sem nenhuma dor de cabeça. Era exatamente aquilo que eu esperava, na realidade era até melhor do que eu esperava, tá? E foi sensacional esse processo para mim, então eu com certeza repetiria isso. Eu faria novamente, fecharia com relocation para eu chegar aqui despreocupado, né? Tendo o meu cantinho já para ali a preparar para minha família e poder morar e ficar tranquilo, ficar descansado nessa área, tá? Outro ponto que com certeza, se eu estivesse me planejando para ir para Portugal, estivesse me preparando para fazer essa mudança, eu com certeza faria. Eu buscaria me preparar profissionalmente. Eu estudaria o mercado português, quais são as grandes oportunidades, tá? O que o mercado português está precisando e eu buscaria fazer essa formação ainda no Brasil, tá? Para que quando eu chegasse aqui eu já me posicionasse de uma forma diferente. Vou dar alguns exemplos para você de cursos que eu faria, por mais que eu tivesse ali 1 ano, 8 meses para me preparar. Um curso de soldador, por exemplo, solda básica, é uma profissão que precisa muito de mão de obra aqui, tá? Curso de empilhador, né? Operador de empilhadeira, tá? Que tem quase que em todos os senais no Brasil, faz esse curso. É barato o investimento e você já sai com certificado podendo trabalhar na área. Aqui em Portugal é uma profissão muito solicitada, se precisa muito desse tipo de mão de obra, tá? Para mulherada, um curso de cuidador de idosos, tá? Ou um curso de auxiliar de cozinha, tá? É uma outra profissão que se precisa muito aqui em Portugal. Faria talvez um técnico de enfermagem se tivesse mais tempo, apesar de que o técnico não é reconhecido aqui.
mas se você tem a formação, te auxilia em você conseguir algumas oportunidades no mercado de trabalho, eu também faria isso, tá? Se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu procuraria estudar muito sobre programação, faria algum curso voltado para essa área também, de programação, de TI, tá? Porque são várias oportunidades e paga-se muito bem, tá? Para quem tem essa formação, para quem atua nesse tipo de mercado. Então, eu também procuraria fazer alguma formação nesse sentido. Enfim, eu estudaria o mercado de uma forma melhor e eu não fiz isso, tá? É um erro que eu cometi, que se eu pudesse voltar atrás, eu faria. Era me planejar melhor profissionalmente para conseguir chegar aqui e encontrar melhores oportunidades. Outra coisa que com certeza eu faria, eu contrataria também uma assessoria relacionada à documentação aqui em Portugal, para que eu pudesse ter todo o suporte de chegar em Portugal e já ter os meus documentos básicos, como por exemplo NIF, NIS, pessoas que pudessem me auxiliar no atestado de morada, por exemplo, que me desse dicas de como eu faria, o que eu poderia fazer para conseguir um número de utente, que é como se fosse o número do SUS aqui. Enfim, os documentos básicos que todo mundo que chega em Portugal e pretende morar vai precisar. Então eu contrataria uma assessoria também nesse sentido, porque isso ajuda com que você vença muitas etapas, você evite de perder tempo, de ter que ficar procurando informações e já tem ali um caminho traçado para você, tá? Gente, tudo isso que eu tô falando são coisas que eu faria. Erros que eu cometi, acertos que eu cometi, repetiria, outros que eu não faria, tá? Então são pontos que eu faria para mim e para minha família. Não sei se para você faz sentido, mas se está fazendo sentido, se você está gostando até aqui, deixe seu like, se inscreva nesse canal. Se esse vídeo está te ajudando de alguma maneira, nos ajude aí a engajar esse conteúdo ser entregue para mais pessoas, porque isso nos incentiva a crescer, a continuar a trazer conteúdo de relevância aqui para vocês, beleza? Um outro ponto que com certeza eu faria ao pôr os meus pés aqui em Portugal, tá? Eu sentaria no chão, colocaria os pezinhos no chão e evitaria ao máximo de perder tempo e dinheiro. Como assim, André? Por exemplo, eu conheço algumas pessoas que vêm para cá e falam assim, não, eu tô de boa, tô com uma boa reserva financeira, eu vou conhecer Portugal, eu vou passear, eu vou viajar, eu vou fazer compras, eu vou comprar aquilo que eu quero, que eu nunca pude comprar no Brasil, eu vou comprar em Portugal e daqui a pouco eu vou procurar emprego, porque emprego não falta. E quando essas pessoas vêm, a água já tá, ó, no pescoço. Então, com toda certeza, eu evitaria desperdiçar tempo e dinheiro. Se outra coisa que eu não faria em hipótese alguma, eu não pularia etapas, eu não queimaria processos, tá? Porque isso é um ponto que atrapalha muito o imigrante que está começando aqui em Portugal, tá? Respeitem o processo, eu respeitaria o processo, eu não iria querer dar jeitinho em nada e graças a Deus, eu falo muito isso para as pessoas aqui. Eu vivo o que eu vivo hoje, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, em 1 ano e 8 meses de Portugal, já conquistando coisas, já avançando, já evoluindo, porque, primeiro, eu coloquei Deus em primeiro lugar, toda honra e glória a Deus, Ele foi meu guia, ainda que me orienta, que me ilumina, a minha e a minha família, tá? Segundo ponto, eu procurei fazer as coisas o mais correto possível. Tá? Eu errei, erro, sou ser humano, mas eu procuro sempre olhar e falar assim, cara, tem um caminho aqui e tem um atalho. O atalho não se chama caminho por acaso. Se ele fosse um caminho, não era atalho. Então, eu vou seguir o caminho. Ah, mas é mais difícil, demora mais tempo, é mais complicado, você vai ter que esperar. Mas é por aqui. É essa a direção. Não é por aqui. Não é o mais curto, não é o jeitinho, tá? Então, é uma coisa que com certeza eu não faria, era trazer a mentalidade muitas vezes do Brasil, onde você está acostumado aí a dar um jeitinho, a fazer de uma outra forma, a ludibriar o sistema, tá? Eu aqui em Portugal, em hipótese alguma, faria isso. Não fiz, não faço e não aconselho que façam. Aqui não tem jeitinho. Ou você faz a coisa do jeito certo e avança e prospera e vai para frente, ou você fica estagnado ou pior, regride, tá? E esse é um fator que muitas pessoas não respeitam e infelizmente desistem de Portugal. E o pior,
saem falando mal, que não dá certo, que voltaram para o Brasil por isso, por aquilo outro, mas na realidade é porque tentaram fazer do jeito delas, da forma muitas vezes que já faziam no Brasil e acabam colocando os pés pelas mãos, tá? Então, não dê jeitinho. Faça aquilo que precisa ser feito, tá? E não perca tempo, nem dinheiro. Chegando aqui, se você veio para cá para avançar, para evoluir, para realmente desbravar essa terra e aproveitar tudo que ela tem para te entregar, não perca tempo. Por mais que você venha preparado financeiramente, por mais que você tenha na sua cabeça, você acha que a sua reserva financeira vai te sustentar por 6 meses, 1 ano, comece, inicie o mais rápido possível, procure seu emprego se for preciso, ou vá empreender se esse é o seu desejo, mas não espere, não fique dormindo no ponto, tá? Como a gente fala aí no Brasil. Avance, porque o quanto antes você começar, mais rápido você vai se adaptar. E a última dica que eu falei, que é o segredo, eu vou revelar agora para você. Portugal é para todo mundo, nem todo mundo é para Portugal. Eu tenho visto cada vez mais pessoas desistindo desse país com uma facilidade assim, ó, absurda. Pessoas que vêm para cá e simplesmente porque não encontraram o emprego dos sonhos, aquilo que imaginavam na cabeça delas no Brasil, desistem. Outras porque acham que vão chegar aqui e a vida vai se resolver em 5 segundos. E aqui não é um mar de rosas, não é uma brincadeira. Aqui é um país sério, é um país de primeiro mundo, é um país de oportunidades também, mas para aqueles que estão dispostos a passar pelo processo, tá? Então, se você se planeja, se você pretende vir para Portugal da forma correta e suportar o processo, vai aqui a última dica para você. Existem processos que só você vai poder passar. Eu falei aqui nesse vídeo que tem algumas coisas que se eu escolhesse Portugal novamente para morar com a minha família e começar esse planejamento do zero, com certeza existiriam processos que eu delegaria. Eu me planejaria financeiramente para pagar para empresas de pessoas competentes que fariam esse processo por mim. Por exemplo, assessoria de visto de procura de trabalho, relocation, um transfer, quando chegasse aqui em Portugal, pegar minha família no aeroporto, me levar para onde eu teria que ir, a documentação aqui em Portugal, passagens aéreas, mas tem coisas que nem você vindo com muito dinheiro, muito preparado financeiramente, e olha que eu conheço pessoas que vieram muito bem preparadas financeiramente e desistiram de Portugal. Por quê? Porque não suportaram os processos que só elas poderiam viver. Ninguém vai poder passar por você determinados processos que só quem está aqui, quem vive aqui sabe o que é passar, tá? Então, se prepare, ajuste a sua mentalidade, saiba que é um recomeço, que não é fácil, é difícil, mas eu sei que também é difícil aí. Aí no Brasil também é complicado, tá difícil a desigualdade social, a violência, a falta de qualidade de vida, por mais que você tenha dinheiro. Tá difícil para você não poder sair de casa, ter que andar de carro blindado, de segurança, se você tem muita grana. Então, escolha o seu difícil. Tá difícil para você, muitas vezes, ter que entrar numa condução superlotada, rodar a cidade para o outro lado, às vezes 1 hora, 1h30 de ônibus, para aturar um trabalho que você não gosta, com pessoas que você não gosta, com um chefe que você não gosta, fazendo o que você não gosta. Tá difícil. Então, aqui não vai ser fácil também. Aqui vai ser difícil a adaptação, vai ser difícil a cultura, vai ser difícil o clima, vai ser difícil uma série de processos que só você vindo para cá passar que você vai saber o quão difícil é. Mas uma decisão é que vai dizer para você se vai dar certo ou não. Qual difícil você escolhe? Qual? Difícil de ficar aí, permanecer aí, viver as mesmas coisas, tomando as mesmas decisões e colhendo os mesmos resultados, ou de enfrentar o novo, de tentar, de vir para cá e fazer o que precisa ser feito para dar certo. Escolha o seu difícil e viva o extraordinário, beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tamo junto.